Olá, António. Olá, Bem-vindo ao Conversas à Solta. É um gosto tê-lo aqui. é um gosto vir aqui. Obrigada. Eu vou apresentá-lo para quem não o conhece, que não deve ser muita gente, mas de qualquer maneira vou apresentar. Vou fazer uma pequena apresentação, porque o seu currículo é enorme e, portanto, vou tentar condensar o mais possível. Nasceu a 3 de março de 1962, É verdade? é casado e tem uma filha. Tudo correto. Licenciada em Economia pela Universidade Católica de Lisboa. Doutorado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. É professor catedrático da nova SBE desde 1995. É verdade, por isso já sou o decano. Exatamente, pois já. E aí está Embora aí. não seja o mais velho, mas já sou o decano. Mas já é um dos decanos, não? Não deve... sou o decano lá mesmo. Ah, é o decano Pelo menos mesmo. é assim que eles me tratam lá. Então é porque é mesmo. É. E é Não, também. não é uma coisa muito simpática, mas pronto. Não, lá tem que chegamos. ser, mas eu acho que é uma das coisas da idade que a idade nos traz, não é? Que tem algumas vantagens. E é também presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde. É verdade. Que eu também gostava de saber, eu gostava de que me explicasse daqui a bocadinho o que é esta Sociedade Muito Ponto bem. Verde. Depois é administrador da MAPFRE Portugal, SA, e presidente do Conselho de Supervisão da Nexponor, SICAFI. Sim, por acaso deixei de ser recentemente. Então esta já está desatualizada, pronto. Não, mas a culpa foi minha. Mas deixei de ser recentemente porque passei a presidente na MAFRE e achei que eram demasiadas presidências e, portanto... Muito bem. E reduziu Reduzi. o número. Muito bem. Foi presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Lisboa, É verdade, há muitos anos. administrador da Soporcel, secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Também. governador suplente do Banco Europeu de Investimentos. Isso por inerência. Não é? Era por Por inerência. inerência. ok. Mas, de facto, como houve a presidência portuguesa, Com ainda me deu certeza. algum trabalho. Imagino que sim. Do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Também. E do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Leciona nas áreas da estratégia e criação de valor, penso que está atualizado. Tá. Autor de várias obras e estudos académicos, a sua investigação centra-se em estratégia. Sim. Sim? É também galardoado com inúmeras distinções honrosas nacionais e internacionais, entre elas a de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique em 2005. Exato. Ora bem, portanto, feito este resumo dos resumos, porque a sua biografia, enfim, como disse, é extensíssima e ainda bem. Honra a minha de o ter aqui comigo. E Prazer, connosco honra é neste- minha. Não diga isso. É muito gentil. Queria começar por lhe perguntar como é que vê a atual situação europeia, ponto número 1, no atual contexto. Guerra na Ucrânia, guerra no Médio Oriente, inflação, etc. Quer dizer, estamos num contexto de grande incerteza. Como é que vê isto tudo e, nomeadamente, o futuro da Europa? Ou qual será, ou deverá ser o papel da Europa neste contexto? Muito bem. Essa é uma pergunta que se calhar devíamos estar a discutir um bocadinho mais em Portugal neste momento, mas que passa Não se completamente discute. ao lado. Exatamente. Essa e outras, mas essa é importantíssima. Eu devo dizer que a Europa cometeu, enfim, há uma tradição da Europa delegar a sua defesa nos Estados Unidos. E há muito tempo que os Estados Unidos vêm referindo que não pode ser sempre assim. Muitos europeus, não os governantes, têm chamado a atenção. Eu, enfim, já nos anos 90 ouvia falar esta década quando os países europeus começaram a desarmar-se porque não haveria mais nenhum risco, portanto o mundo tinha... A história tinha, como dizia, a história tinha chegado ao fim. Mas enfim, escreveu-se o livro, mas a história não terminou. E na verdade, depois dos sinais do presidente Trump dos Estados Unidos, eu acho que era claríssimo que a Europa tinha que levar muito a sério a necessidade de um dia ter de se defender sozinha.
até porque os Estados Unidos estão relativamente longe das zonas de maior conflito e nós, a Europa, temos as zonas de grande conflito encostadas a nós. Claro. E com ligação direta, e nós sofremos as consequências delas, quanto mais não seja por refugiados, muitos verdadeiros, outros enviados, e portanto, enfim, e depois porque temos um vizinho que isto não tem nada a ver já com a União Soviética, mas tem a ver com alguns tiques da União Soviética e sobretudo com muitos tiques históricos da Rússia. Sim. E a personalidade do seu atual presidente, que estou absolutamente convencido, eu aqui não estou a dizer nada extraordinário, porque há muita gente especialista nestas matérias que pensa da mesma maneira, e portanto é um bocado por eles que eu penso assim, claro. Que acha que o problema dele não é um problema de absorção da Polónia, é um problema do expansionismo russo que vem, enfim, desde que Pedro Grande formou a Rússia moderna, depois com a Catarina a Grande, claro. enfim, com alguns dos outros, todos, e que não é apenas uma questão das regiões próximas, da Rússia. E de facto, enfim, se por acaso, e isso não é improvável, não estou a dizer que neste momento parece o mais provável, mas eu, enfim, quero ter uma esperança que possa não ser necessariamente assim. Mas como é possível que um dos maiores aliados do Sr. Putin se torne presidente dos Estados Unidos, obviamente que a Europa vai ter de se resolver a si própria. E aqui eu acho que nós estamos muito acomodados. Há muitos anos. Portanto, nós criámos no pós-guerra uma sociedade que foi muito pujante no início, mas a partir de certa altura criou-se muita acomodação. E as gerações mais novas, e a minha já foi assim, mas agora já não é das mais novas, mas as gerações mais novas, e já começou na minha, acharam sempre que tudo o que são conflitos, tudo o que é sacrifício para defender aquilo que é nosso, era uma coisa do passado, era uma coisa dos outros e não uma questão da Europa. E, portanto, pensou-se que a paz, enfim, com que o Ocidente vivia durante a Guerra Fria, e enfim, ao fim e ao cabo eram dois blocos que poderia, mas a detente funcionou de facto, não é? E, portanto, nós a certa altura, e depois sobretudo com a queda da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, começou-se a achar que não havia necessidade. E os países desarmaram-se, uns menos que outros, quer dizer, alguns, como os nórdicos, mantiveram a consciência de que não seria boa ideia, mas a senhora Merkel, que a certa altura foi muito, enfim, querida à direita em Portugal, cometeu vários erros. E um muito grande que eu julgo que pode... um muito grande foi confiar no seu Putin. Sem dúvida. Outro muito grande, teve vários, não é? Portanto, a luterana, da Alemanha de Leste. Sim, sim. E ela decidiu eliminar partes das Forças Armadas alemãs e os outros deixá-los à míngua. Sem reposição de equipamentos, etc. A Alemanha continua a ter uma indústria militar, em alguns setores, enfim, que rivaliza com o melhor que se faz no mundo, que é basicamente nos Estados Unidos, eventualmente na China, não tanto na Rússia, como se tem visto, as suas armas maravilhosas, que aqueles generais extraordinários que aparecem nas televisões portuguesas, que parecem saídos saídos dos livros do Tintin, que são assim versões em general do Coronel Tapioca, que também é um Coronel Tapioca, que às vezes vai à televisão. O que acontece é que enfim, eles estão um pouco atrás, não é? Em algumas áreas essenciais, mas transformaram a sua economia com a invasão da Ucrânia numa economia de guerra, continuam a ter um espírito expansionista que ninguém no Ocidente tem, nomeadamente em relação ao território europeu, e têm a noção de que territórios que são hoje territórios da NATO são territórios que, enfim, sob a esfera de influência da Rússia, onde, portanto, governos hostis, em linha com a maioria da respectiva população, que é basicamente a população étnica original e não tanto os russos que foram para lá levados, sobretudo, por Stalin e nos anos posteriores, após 45, porque nós não nos podemos esquecer que Letónia, Estónia e Lituânia eram países independentes entre 1918 e a guerra. Disso.
Há muita gente que não se lembra, e tem uma identidade cultural, étnica, muito diferente dos russos. Não nos podemos esquecer que eles são bálticos, que uns são protestantes, outros são católicos. Os lituanos são católicos, os letões e os estonianos ou estónios são protestantes, muito próximos dos países da Escandinávia, na Estónia muito próximos da Finlândia, também falam uma língua fino-úrgica, e portanto e a própria Polónia. Os russos não estão certos que a Polónia esteja no lugar adequado, e não sei onde é que isto acaba, e portanto isto é um grande fator de instabilidade. O grande problema é que se a Europa não for credível, a probabilidade de guerra aumenta. Portanto, ou um país, como nós vimos durante as políticas de détente na Guerra Fria, os mais, enfim, um bocadinho mais antigos, como nós, lembramos perfeitamente que era a noção de que não se ganharia uma guerra ao adversário que levava a que a paz se mantivesse. Claro. Também porque havia a dissuasão nuclear, mas mesmo sem a dissuasão nuclear, a Alemanha tinha um exército poderoso no pós-guerra, calcionado pelas potências ocidentais, mas hoje em dia não tem. E a França também não, e aqui no Ocidente nós achamos que está muito longe. Ora bem, mas o problema é que as guerras hoje são guerras híbridas. E, portanto, se o Sr. Putin, entretanto, não subir ao céu, por razões naturais, espero, sim. O que é facto é que ele tem essas ambições. Eu acho que, enfim, no mínimo tem que estar avisado. E alguns especialistas militares, ao contrário do que parece, existem verdadeiros especialistas militares na Europa, têm alertado para isto. E também há em Portugal. Nós temos em Portugal, é muita avisótica. Mas, na verdade, o que acontece é que enfim, existe esta preocupação muito grande. Numa altura em que a extrema-direita cresce na Europa. Parte desta extrema-direita, assim como a extrema-esquerda, por razões que não se percebem, vê na Rússia, enfim, um Estado cleptocrático, capitalista, muito especial, que é a Rússia, veem o herdeiro da União Soviética e, portanto, gostam de Putin e da sua cleptocracia por essa razão. Não sei se têm a ideia de instaurar uma igual quase ganha em Portugal. E depois temos, de facto, as pessoas de extrema-direita, que eu acho que o que veem nele, por um lado, porque ele financia alguns, como isso é conhecido. O caso de França é um caso que está documentado, não há dúvidas sobre isso, mas há mais, a própria AfD, na Alemanha, e porventura mais, e o que é facto é que não os Fratelli d'Italia, mas a Lega Nord, tiveram também ligações ao Sr. Putin. E portanto, tiveram, e imagino que tenham, portanto nós temos, na verdade, fatores de instabilidade novos. Isto numa altura em que a União Europeia não tem conseguido, tem-se afastado de muitos europeus por uma razão. Primeiro são os esquecidos, os que ficaram para trás. Esses são alvos fáceis dos aliados, enfim, da Rússia, e não só. Há outros blocos interessados, há outros países interessados em que a Europa tenha problemas na Europa. Temos uma Comissão Europeia que está cada vez mais burocratizada, que adotou cada vez mais uma agenda que faz, enfim, talvez queiram transformar a Europa no Canadá ou no Reino Unido, porque adotaram uma agenda bastante woke, que aliás os nossos capitalistas também ajudam, acho eu, para se defenderem, enfim, da esquerda, ou pelo menos de alguma esquerda, e na verdade está com grande dificuldade em gerir os atuais 27, sabendo que há vários à porta, e que numa perspectiva, numa estratégia, se a Europa for bem gerida, era bom que tivesse mais, que todos os que querem estar na União Europeia e sejam europeus, porque isto é uma associação de países europeus, possam aderir à União Europeia, cumprindo aquilo que são as exigências dos países fundadores, e que todos foram adotando, e que são as agendas de uma democracia liberal, de liberdade, de Estado de Direito, de separação de poderes.
Por alguma razão, Espanha está com problemas neste momento, o que é irónico, mas conhecendo Espanha, sabe-se que, nós sabemos que tarda um bocadinho por tardio. Mas, na verdade, temos a Europa com estes problemas todos, alguns dos quais são novos. Portanto, para além dos problemas dos interesses nacionais, dos problemas económicos, dos problemas... enfim, de termos um continente com uma demografia que não ajuda, que perdeu pujança. Temos também uma burocracia bruxelense que, em vez de facilitar, dificulta, que tem agendas que são importantes e que eu perfilho, como, por exemplo, a agenda ambiental, como, por exemplo, a necessidade de tirar partido das vantagens da nova economia digital, portanto, da transformação digital das economias e das nossas vidas. Mas depois tem sempre uma visão muito de quem está no terreno, que sabe que de quem está no terreno, não, quem está em Bruxelas, está na corte, sabe que terá sempre o seu salário, a sua belíssima pensão, 17 anos antes dos demais cidadãos, pobres coitados, desgraçadinhos, que não foram suficientemente bons para estarem aqui connosco na burocracia, portanto, isso começa a ter muitos adversários em muito sítio. Não temos também neste momento nenhum grande estadista na Europa, ou um grande conjunto de estadistas, quer dizer, longe estamos do tempo em que havia Mitterrand em França, em que havia Kohl na Alemanha, em que a senhora Thatcher estava no Reino Unido. Já nem falo de Delors. Já não falamos de Delors, mas Delors foi contemporâneo a esses, não no governo, mas enquanto Presidente da Comissão. E, portanto, eu quando cheguei à vida profissional, à vida adulta e profissional, eram esses senhores que mandavam. Portanto, nessa altura nós achávamos isto tem muitos desafios, isto vai ser muito difícil, mas isto pode-se fazer e vai ser bom para todos. Neste momento, temos os países muito virados para si próprios, temos uma burocracia um pouco desfasada do resto. E temos inimigos nas fronteiras e cá dentro. Portanto, eu acho que a Europa do pós-guerra nunca esteve tão desafiada como agora. E isso, de facto, é algo que é estranho que em Portugal não se fale, porque nós não estamos numa jangada de pedra com a Espanha a fugir para o meio do Atlântico, portanto... e temos eleições europeias à porta. Temos eleições europeias que depois nunca... Não, depois falar-se-á de outra coisa qualquer, mas nunca dos verdadeiros problemas da Europa. Verdadeiros problemas do que interessa. E muitas vezes quando se fala são microproblemas da Europa, mas nunca se fala da questão estratégica. Exatamente. Tivemos no outro dia um dos nossos verdadeiros generais, o general Isidro Moraes Pereira, a falar desta questão, mas no geral ninguém fala. As chefias militares têm sido coniventes com, ainda agora no manifesto que fizeram, estão muito preocupadas com os salários e com as condições dos militares, mas ninguém fala na vergonha que é a falta de equipamento que hoje em dia tem. Exatamente. Naquilo que se passa com a Marinha, que é risível, mas é triste, porque Portugal precisa, por um lado, de ter autonomia de defesa, dentro dos seus compromissos nas alianças a que pertence, a mais importante das quais, do ponto de vista militar, é a NATO, e os europeus, todos eles têm que fazer um esforço nessa matéria. Exato. Mas, da mesma maneira que não vejo muitos políticos europeus, com exceção agora, mas ele depois é um bocadinho, é um bocadinho frágil, mas pelo menos percebe os argumentos e expressa-os com clareza, o chanceler alemão e sobretudo o seu ministro da Defesa. Não vemos depois, em alguns países importantes do Ocidente, uma aparente grande preocupação. Quer dizer, são sempre os nórdicos, os polacos, os holandeses, os britânicos, estão fora da União Europeia, os franceses acham que ainda são uma potência mundial, portanto temos que conviver com essa esquizofrenia, mas depois muitos países da Europa Ocidental não estão para aí virados e opiniões públicas também não estão. Portanto, isto é uma situação muito difícil, porque a questão da defesa já se fala há décadas. Já se fala na necessidade da autonomia de defesa no âmbito das alianças que temos, nomeadamente com os Estados Unidos, há muito tempo, mas nunca foi tão vital e nunca esteve tão ameaçada como agora. E o que eu vejo com preocupação é muitos decisores relevantes, porque nós estamos aqui a falar, mas não temos nenhum poder para mudar rigorosamente nada, muitos decisores importantes que certamente têm a mesma informação e muito mais do que nós, mas aparentam não estar a dar atenção ao problema. Isso é francamente preocupante,
porque nem os inimigos desaparecem, nem os aliados fugidios vão voltar atrás. Exatamente. E se Trump for eleito, ao que tudo indica, o panorama pode agravar-se ainda mais. Bastante mais. Bastante mais, aliás. A eleição de Trump é em novembro. Ele já está, de alguma forma, ele já está a condicionar muito, não no Senado, mas no Congresso, sim. A incapacidade dos Estados Unidos a apoiarem a Ucrânia. E eu acho que ele vai querer, enfim, ele sabe que deve parte da sua eleição de 2016 ao seu Vladimir Putin, e portanto se calhar está a pensar dar-lhe um presente que é, ainda antes dele ser presidente, os seus fiéis boicotarem toda a espécie de apoio. É evidente que eles têm uma razão que invocam, que é a razão de uma política que está também a correr muito mal da parte do presidente Biden em termos da política de imigração, mas algumas das coisas que os republicanos põem em cima da mesa, nunca um democrata, mesmo que não o Sr. Biden, algum dia aceitará. E acontece que os Estados Unidos também estão com um problema complicado, porque não só os democratas nunca foram tão à esquerda, como os republicanos nunca foram tão à direita, e sobretudo com uma direita que é muito diferente da direita que havia no tempo de Reagan ou de Bush, que era uma direita, de Bush pai, que era uma direita que se preocupava com o Estado de Direito, preocupava-se com os valores conservadores, era moderada, era próxima em muita coisa daquilo que os conservadores europeus pensavam. Hoje em dia, enfim, temos um trogloditismo político e algumas mudanças muito importantes na sociedade. Quando eu vivi nos Estados Unidos, uma pessoa ser mentirosa era um grande handicap. Hoje em dia é absolutamente indiferente. Mas eu acho que isso era Mas isso também se começa a verificar em Portugal. Exatamente, eu acho que isto está igual. Mas isso também se começa a verificar em Portugal. Portanto, eu acho que sim. Se ele é do nosso lado, portanto há uma futebolização. Ainda hoje saíram notícias, não vou comentá-las, mas ainda hoje saíram notícias. E depois, se uma pessoa ver as redes sociais, do lado do atingido estão todos a desvalorizar. Mas porquê então? E tal. Isto é normal. Portanto, já não há considerações éticas, não há nada. Portanto, estamos realmente numa fase muito triste, e isso torna a vida, é preciso também ter consciência que isso torna a vida dos decisores mais difíceis, não é? Porque quando as águas estão turvas e não há uma separação clara entre o trigo e o joio, são em geral as pessoas mais bem intencionadas e as pessoas com mais valores que ficam em maior desvantagem. Sem dúvida. E portanto estamos num momento muito preocupante também por isso. Eu concordo consigo. E também sinto que há uma inércia e um desinteresse muito grande sobre este assunto, que me preocupa de sobremaneira. Mas, como disse bem, nós não podemos fazer nada, porque nós somos uma gotinha. Agora podemos conversar sobre isso. Isso sim, por enquanto ainda há liberdade de expressão. Fazer. Mais ou menos, ainda há liberdade de expressão. Não sabemos até quando. Não, a censura que há é autocensura. Há muita gente que, perante a concentração de poder, deixou de ter a opinião quando tem mais do que um assistente. Claro. Enfim, se estiver a falar com duas pessoas já se corta. Que não era normal há 20 anos atrás, mas hoje em dia há muita gente assim, pessoas que eu conheço e que a Marilena conhece, e alguns conhecemos em conjunto. Exato. E por isso é muito mau, e portanto enquanto pudermos resistir, eu acho que é fazê-lo. Temos que o fazer. É para isso que cá estamos. Exatamente. Concordo. Tinha aqui uma outra pergunta, que é uma micro-pergunta, antes de passar ao contexto nacional, que me parece que também é importante, até porque estamos numa época sui generis, de pré-eleitoral. Mas é mais uma curiosidade, embora eu saiba a resposta, mas quem nos está a ouvir ou a ver pode não saber. Exerceu funções governativas como secretário de Estado do Tesouro e das Finanças entre 99 e 2000, com o Dr. Pina Moura, penso eu. Exatamente. E renunciou ao cargo. Sim. Porquê que o fez? Porque é engraçado, quando uma pessoa não quer que as cartas de demissão saiam cá para fora, elas não saem. Eu ainda a tenho. E escrevia, enfim, passei um bocadinho por cima das regras e escrevia ao Ministro e ao Primeiro-Ministro.
E a mesma carta, não é? Certo. Com conhecimento um do outro. Certo. Tá, e a minha principal razão é que já era claro que se não houvesse uma inversão radical de política, nós íamos terminar onde terminámos 11 anos depois. Atenção, não disse, mas foi no tempo do Engenheiro Guterres. Exatamente. Pronto, passou-me. Portanto, as finanças públicas, não sei se se lembra, mas o ano de 2000 foi o ano em que o orçamento teve um aumento brutal de despesa e já tinha havido um orçamento extraordinário no ano anterior, porque da parte do professor Sousa Franco a despesa também já vinha bastante descontrolada. Aliás, nós chegámos a entrar no euro No ano 2000. mas muito bem. Aliás, foi um bocadinho antes, depois oficialmente, e depois com as notas só em 2002, sim. Notas e moedas. Mas nós chegámos basicamente que houve uma redução grande da dívida que resultou de um fator que é a redução do juro num processo autoalimentado, que à medida que é mais credível os juros baixam, portanto as despesas com os juros da dívida baixam, portanto alivia o orçamento. Um grande aumento da receita fiscal, receita que foi seguida mais tarde. Continua. Eu, na altura, até nos artigos que escrevi, antes de ir para o governo e depois, eu falava muito na ilusão fiscal, porque, mais uma vez, a imprensa e os opinadores, como eu costumo dizer, os Marcelos desta vida, achavam todos que era uma coisa fabulosa. Porque realmente o déficit estava a evoluir no sentido correto. Mas isto correspondeu a um período em que a dívida baixou em larga medida, porque o período de maior intensidade de privatizações que nós tivemos foi o primeiro governo do Engenheiro Guterres. Certo. E, portanto, nós vendíamos ativos, portanto, o nosso balanço reduzia-se, usávamos essas receitas para baixar a dívida, entretanto, tínhamos a máquina fiscal a cobrar cada vez mais e, portanto, os portugueses, através dos seus impostos e dos ativos que deixaram de ser seus, contribuíram largamente para isto, porque a despesa corrente continuava a crescer e o número de funcionários públicos a aumentar. O que aconteceu em 2000 é que eu, quando fui, falei antes de aceitar, uma das condições é vamos ter alguma autonomia para conseguir estancar estes problemas, porque na altura não era ainda muito difícil. Basta lembrar que a dívida pública, o único ano em que eu tinha alguma responsabilidade foi de 99 para 2000, porque eu tive 9 meses, mas na passagem do ano estava lá, tínhamos a dívida abaixo de 60% do PIB. Portanto, não havia este problema que depois viemos a ter. Aliás, que ainda estava controlável razoavelmente em 2005. O problema foi depois. Mas, de qualquer das maneiras, achámos que podíamos... enfim, o nosso orçamento, o orçamento que apresentámos ao Primeiro-Ministro em 2000, para 2000, foi feito de forma relativamente tarde, no período normal. Primeiro fizemos um retificativo e depois só tomámos posse em outubro e novembro. Portanto, já foi feito no início de 2000. Tinha, porque havia alguma pressão inflacionista, uma ideia de um aumento pontual de IVA de 1 ponto percentual. Isso, enfim, mas porquê? Porque precisávamos de arrefecer um pouco o consumo, porque estávamos a crescer com base no consumo privado, ponto. E em segundo lugar, tínhamos 400 milhões de contos. Portanto, estamos a falar em 4 vezes 5, 20, 2 mil milhões de euros de despesa que tínhamos cortado e que numa reunião em São Bento voltaram a aparecer. E portanto, eu, enfim, consegui não fazer praticamente só defendi o artigo 60, o capítulo 60 do orçamento, que é o investimento, os investimentos do Tesouro, e a gestão da dívida, e porque o resto envergonhava-me profundamente. Depois tínhamos que acabar a presidência da União Europeia. Havia também um conjunto de negócios que poderiam envolver a Secretaria de Estado do Tesouro, mas esses poderes eram avocáveis pelo Ministro, portanto o Ministro decidia ele próprio. Mas comecei-me a fartar um bocadinho de saber as notícias todas pelos jornais. E depois, porque eu achava que podia haver problemas reputacionais em alguns deles. E por isso, assim que terminou a presidência da União Europeia, preparei-me para sair e apresentei a carta no dia em que cheguei de férias e saí pouco depois. E por acaso, na altura, eu lembro-me que o Dr. Fernando Gomes foi à televisão, perguntaram-lhe pela minha saída e ele disse: quem é? Não faço ideia quem seja essa pessoa e tal. Isso não tem importância nenhuma e tal. 8 dias depois estava a caminho de Porto, despedido pelo Engenheiro Guterres. Portanto, essas coisas têm a sua piada. Agora, para mim foi um grande alívio, não é? Pois, deve ter sido.
Mas é interessante Pena, porque já... podiam ter resolvido algumas coisas na altura. Pois. Na altura tinha um Mas colega foram meu... opções políticas, claramente. Não, totalmente. Não, e sobretudo o Primeiro-Ministro, que era uma pessoa muito inteligente e eu penso que bem intencionada, tinha uma grande dificuldade em fazer o confronto, em dizer que não. E, portanto, basicamente éramos nós, a equipa das finanças, versus uma miríade de pessoas. Já percebi. E, portanto, eu acho que foi um bocadinho isso. E também achar que o crescimento era eterno e, portanto, que o crescimento económico iria gerar um crescimento das receitas que acomodava isso e muito mais. Como chegámos a ver, não. Porque não fui eu que causei o pântano, não tenho essa, não sou megalómano, nem pouco mais ou menos, mas o que é facto é que o pântano que eu dizia, que eu não lhe chamava pântano, mas eu dizia os problemas graves que iríamos ter, tivemos, não é? Claro. E não foi preciso esperar muito tempo. Não, ainda por cima foi relativamente Depois rápido. houve alguma contenção, houve alguma melhoria quando a doutora Manuela Ferreira Leite esteve no Ministério, também não houve grandes reformas, mas houve uma contenção. E depois, enfim, estávamos já com uma dívida em crescimento e sobretudo muita desorçamentação quando chegou a crise de 2008 e a partir daí, enfim, a história é conhecida. Exatamente. E continuando na história, nessa linha do tempo, eu também tinha aqui uma pergunta que acho que nunca lhe coloquei ou nunca lhe vi colocar. E que gostava de ter a sua opinião, que diz respeito ao governo da PAF, do Pedro Passos Coelho, durante o período da Troika. E a minha primeira pergunta é: sabe ou tem ideia de porque é que o Pedro Passos Coelho não aprovou o PEC 4 e fez cair o governo? Tenho. Isto, aliás, até houve um livro onde eu e outras pessoas demos algumas declarações. Enfim, sou pena de ser desmentido por quem viveu em primeira mão, mas eu vivi muitas coisas muito perto da primeira mão. Exato, eu sei que estava perto. Enfim, algumas pessoas, eu acho que o Dr. Catroga tinha a mesma opinião que eu, não acho, sei. Nós achávamos que era, e portanto, quer dizer, o PEC 4 era inútil. E portanto, a avaliação que fazíamos na altura, Sim. e portanto eu achava que devia ser aprovado pelo PSD. Devia ser aprovado pelo PSD porque não haveria PEC 5 e as condições de financiamento já eram impossíveis na altura. E portanto o que é? Quer dizer, os governos europeus queriam que Portugal continuasse sem intervenção, mas já ninguém nos mercados acreditava e não era o dinheiro pessoal da senhora Merkel ou o dinheiro do governo alemão que ia comprar as obrigações portuguesas, não é? E os outros instrumentos da dívida. E por isso o que eu e outros defendíamos era que o PEC 4 passasse. Porque até termos um estrangulamento financeiro, e aliás o professor Teixeira de Santos já deixou no ar, que também estava convicto disso, bastaria 2 ou 3 meses. E eu acho que era muito importante, dada a máquina de propaganda do Partido Socialista, e enfim e o facto da grande maioria dos jornalistas serem ou próximos do Partido Socialista ou ainda mais à esquerda, o que é irónico porque são capitalistas de tanga que financiam todo este sistema, mas isso, enfim, eles é que sabem. São os contrassensos, eles é que sabem. Mas eu não quero é que, como diz o meu amigo Moedas, ou dizem outras pessoas, o dinheiro dos meus impostos e dos seus vá alimentar isto só para que... Exatamente. Isso é que eu acho absolutamente aberrante. Portanto, sou completamente contra. Acho um disparate, sobretudo sem contrapartidas, porque as contrapartidas tinham que ser, vocês estamos em 2024 e vocês estão com base num modelo de negócio que já não é de 2024, que está mais do que ultrapassado. Mas já lá vamos. Mas já lá iremos. Presente já lá iremos. E depois, o que é que se passou? No PSD, há uma pessoa que se acha predestinada para governar o PSD e o país, que é o Dr. Rio. E os rioístas, não sei até que ponto, e portanto não quero fazer, eu tenho uma ideia, mas não vou dizê-la. Portanto, os rioístas estavam muito agitados e havia umas conferências que faziam e tal. E não queriam na altura aprovar havia, o PEC 4, era isso? Não. Eu acho que começava a haver o argumento de que o Dr. Passos era incapaz de fazer cair o governo e portanto era preciso trazer um homem do Norte, uma Maria da Fonte de calças até cá abaixo para resolver tudo.
Não estou a dizer que o Dr. Rio estivesse envolvido. O que eu sei é que havia muitas pessoas próximas, não sei se o Dr. Malado Abreu, mas pessoas desse tipo, havia muitas pessoas que começavam a fazer. E que eu estava um bocado afastado disso, porque realmente não era o meu contacto. Mas havia zunzuns e havia conversas. E eu acho que quando o Dr. Marco António Costa vai falar, e outras pessoas da área política, digamos assim, vão dizer isto tem que ser posto abaixo porque senão perde-se o país e o partido. Certo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, eu acho que estrategicamente... agora, eu não estive nessa conversa, não é? Certo. Portanto, isto foi o que eu ouvi na altura. E eu sei o que é que eu disse. Eu disse que achava que se devia deixar passar porque era uma questão de tempo e porque era importante para o país perceber que havia mesmo uma falta de financiamento. Aliás, essa questão voltou mais tarde. Quando eu, por exemplo, acho que... mas não quero entrar nisso porque eles ficam muito zangados, eles os passistas. Que eu acho que a comunicação... Mas também não podia ser por razões que não interessa, mas eu acho que não ficou clara. Muitas das coisas que foram encontradas nessa altura não se tornaram públicas. Era essa outra pergunta que eu ia fazer a seguir. E isso, de facto, permitiu, num país que, agora citando o Dr. Jorge Coelho, nunca vi tanta falta de memória na política e nos políticos como em Portugal, e depois na opinião pública. Dá pior. Exato. O que é que acontece? Acontece que foi fácil inventar uma outra narrativa em que o PEC 4 resolvia tudo e, portanto, isto foi vontade ideológica. Depois também havia uns jovens mais papistas que o Papa que começaram a dizer que queriam para além da Troika, mas não sei o quê, deixou-se andar. Portanto, houve um problema de comunicação. Passaram todas. Até hoje. Ainda hoje as ouvimos nesta campanha, que é uma coisa extraordinária. E agora, não tem a ver com a realidade, mas não interessa nada, porque vivemos num mundo pós-verdade, em que, portanto, a verdade, a mentira, o que for, quer dizer, mas se formos ver as coisas da altura... É por isso é que eu acho que a verdade é boa e por isso é que eu achava que na altura, eu usava uma expressão um bocadinho dura, mas eu dizia, temos que expor tudo isto. Com certeza. E porquê que acha que não se expôs? Porquê é que a comunicação, porquê é que foi feito desta forma e porquê é que não se repôs a verdade dos factos na altura certa? Isto, o que eu vou dizer deixa toda a gente zangada, inclusive os passistas, mas a minha tese é que havia pessoas muito próximas do Banco de Portugal que tinham muita influência sobre a direção política do país e do governo, algumas das quais com funções governativas ao tempo, que não gostavam dessa narrativa. Quer dizer, perceber-se que parte do nosso problema é que o problema não era só o déficit público, o problema era também o déficit externo, o nosso desequilíbrio externo. E o nosso desequilíbrio externo foi considerado irrelevante pelo governador do Banco de Portugal. Já estávamos nós com a intervenção na Troika. Não foi o Dr. Carlos Costa, mas foi o seu antecessor, que durante anos disse que, enfim, era desconhecimento das outras pessoas, porque ele, enfim, que é um licenciado, era de facto, sabia tudo, as pessoas que tinham estudado mais e publicado mais sabiam menos, mas pronto, cada um é como é, mas sobretudo ele tinha uma coisa que os outros não tinham, ele tinha poder, não é? E portanto, de facto, criou-se esta ideia que o déficit externo não era um problema quando nós chegamos. Quer dizer, Portugal tem este problema maior porque tem um problema no Estado, tem um problema nas famílias e tem um problema nas empresas e, por consequência, das famílias e das empresas e do Estado no setor financeiro. E, portanto, é uma situação verdadeiramente terrível que, em boa parte, tinha sido caucionada durante muito tempo, que eu lembro várias pessoas que ainda estão vivas, que escreveram antes de mim sobre o problema do desequilíbrio externo, era fácil, consideravam, não, mas isso é assim porque eles são da direita, portanto isto não tem nada. Isto conotavam com qualquer não, coisa. É arranjar dizer, não, ele está a dizer isto, não é o que ele acha, é o que interessa. E isso é muito fácil de fazer, não é? E portanto... É muito eficaz. Não, em Portugal é super eficaz. Exatamente. E portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que havia pessoas que estando já com o Dr. Passos, sentiam um bocadinho comprometidas com o passado que tinham tido e, portanto, não lhes convinha uma grande... e conseguiram criar a narrativa interna de que, e o que é verdade, foi muito difícil ao governo alemão passar no Bundestag os apoios a Portugal e, portanto, criou-se a ideia que se mostrássemos como as coisas realmente eram, então é que eles não davam mesmo o dinheiro porque achavam que nós éramos ainda piores do que eles já achavam. Exato, tipo Grécia. E isso, exato.
Exato, mas a Grécia também foi ajudada, não é? Também foi, mas acabou pronto, por ser. Essa ideia vingou, e agora o que eu acho que as pessoas foram bem intencionadas, e sobretudo o Primeiro-Ministro foi absolutamente bem intencionado. Eu acho que, enfim, eu sou daqueles que acham que o país lhe deve muito, mesmo que eu a certa altura tenha deixado de colaborar com o governo e com quem estava no poder. Porque a certa altura fiquei completamente na terra de ninguém, porque estava sozinho, mas também não, eu tenho uma vida profissional, não preciso estar com ninguém. Agora, agora é preciso também que haja pessoas no mundo profissional que não se preocupem de estar com alguém. Por isso é que eu fui trabalhar com estrangeiros. Não é? Certo. Fez muito bem. Mas então, qual é o problema? Eu acho que foi tudo muito bem intencionado, mas ao não se controlar a narrativa, permitiu-se criar uma narrativa alternativa e permitiu-se que hoje em dia seja mais difícil repor a factualidade histórica que já do que todos vivemos, ou pelo menos a grande maioria de nós viveu, contra uma mentira que se tornou a verdade oficial. Verdade. E, portanto, e agora isso podia ter sido evitado. Outro problema que existe na direita, sobretudo nos partidos, isto também tanto fora, porque não tem nada a ver, é que eu acho que a esquerda hoje em dia é muito mais profissional na comunicação. Sim. E é muito mais profissional no controle dos mídias. Quer dizer, a direita ainda está nos anos 90, acha que as pessoas só veem televisão e leem jornais. Ora, o grosso da informação já não chega por essa via. Exatamente. São as redes sociais e por aí fora. E isso é trabalhável, não é? Claro. E pode saber muito mais sobre a opinião das pessoas do que uma mera do que um mero tracking nos informa. Hoje em dia há instrumentos para se saber. E portanto eu acho que isso também é um segundo handicap, que é primeiro não se controlar a narrativa do passado. Criou-se uma narrativa artificial passou a ser a verdade oficial. Completamente. E por outro lado, mas isto é culpa da direita, é inabilidade. Sem dúvida. E por outro lado, também, e não tira mérito ao trabalho extraordinário que as pessoas fizeram. Até porque esse trabalho também devia ser feito por outros que estiveram muito, enfim, um bocadinho abúlicos. E depois temos a situação de que é preciso olhar para a forma como se chega à população, aos eleitores, aos cidadãos, de uma maneira que não é certamente aquela que era há 10 anos e muito menos a que existia há 20. E, portanto, isso aí nota-se muito maior profissionalismo nos políticos da esquerda do que nos políticos da direita. E só para terminar esta parte, eu tenho pena, não é? Sim, eu também. Mas e aqui a culpa não é dos líderes, a culpa muitas vezes é dos conselheiros. Sem dúvida. E dos, um bom político rodeado de maus conselheiros. Que até podem ser pessoas boas, mas quer dizer, os experts nesta parte têm que estar conscientes de que nós estamos em 2024 e não em 1998. Exatamente. Sim. E diga-me, só para terminar aqui este ponto, o que é que acha que aconteceria, ou que teria acontecido, melhor dizendo, se em 2015 a PAF tivesse governado? Em vez da Geringonça. Eu acho que teria continuado, grosso modo, a sua teria conseguido. O país hoje estaria... Eu estou convencido disso porque o Dr. Costa, que é um político notabilíssimo hábil, e muito mais hábil do que a generalidade dos seus pares, e que é um homem muito inteligente e capaz, basicamente não quis fazer nada, não é? Portanto, ele basicamente foi criando ilusões sucessivas de atividade, um bocadinho como aquela ideia do livro do Príncipe de Lampedusa, em que diz que é preciso criar a ilusão de mudança para tudo ficar na mesma. E as coisas estão um pouco na mesma, só que com a passagem do tempo pioram. Vão piorando. Portanto, eu acho que algumas coisas teriam sido feitas. Eu estou convencido disso, não é? Estou convencido disso. Com o Paulo Portas. O Paulo Portas é uma pessoa muito importante aí, porque é uma pessoa muito bem preparada, muito conhecedora do mundo. Sem dúvida. E superiormente inteligente e muito culta, que ajudava também. O Dr. Passos é uma pessoa muito estudiosa também. Depois cria-se aquela imagem que não é verdadeira, porque ela é uma pessoa muito rigorosa, muito trabalhadora, a meus ver até às vezes demasiado estoico. Para o bem dele e para o nosso bem. Exato, já não está na moda. Devia ser um bocadinho menos estoico. Mas é de facto uma pessoa em que eu vejo grandes qualidades, isso estou à vontade, mesmo que eu tenha saído também do núcleo das pessoas próximas dele quando ele estava no poder,
Eu filo porque achei que sim, que devia fazer, Claro, porque discordava de certas coisas, mas não retira nada de uma opinião muito positiva que eu com tenho. certeza. E, portanto, não Com vou. certeza. Eu Nem também tenho não. vergonha de dizer que eu tenho, porque agora há Eu também pessoas que não. começam a ter, Eu não é? tenho. Começam Não a tenho ter. vergonha nenhuma porque também não devo nada a ninguém, Pois, nem estou dependente de ninguém. é bom não portanto, precisar. exatamente. Portanto, digo aquilo que acho. Embora não seja eu que esteja a ser entrevistada, entre aspas, mas também gosto de dar a minha opinião E quando muito bem. concordo. E, portanto, porque também a tenho, não sou. Eu sei que sim. E como não sou jornalista, posso dá-la. Exato. Tenho essa vantagem. E agora vamos chegar à parte atual, no estado em que estamos. Um governo caiu, temos eleições marcadas e temos uma pré-campanha eleitoral aqui em marcha. E temos visto que o governo de António Costa tem como bandeira as contas certas, é o seu, enfim, o seu boneco mais mediático, e de ter um saldo orçamental muito equilibrado. Qual é o preço disto? Porque sabemos que é uma falácia, não é? Sim. Para isto acontecer, há outras coisas que deveriam ter acontecido que não aconteceram. Como é óbvio, não é? Podia ter acontecido, agora, implicava trabalho. O que é que eu diria? Porque chegamos aqui como? Chegamos aqui não havendo investimento público, ou havendo muito pouco. Até este é um tema que até foi poligrafado recentemente, portanto posso repeti-lo. Está aqui, afirmou recentemente que o investimento público durante os governos de Costa foi o mais baixo desde 1974. E se recuarmos atrás também consigo, mas não vou por aí, porque senão vem um segundo polígrafo e não vale a pena. Mas é um facto. Chegámos a ter o investimento público a menos de 2% do PIB, que historicamente nunca tinha sido atingido. Mas as pessoas não têm noção disso. Estamos fartos de dizer, eu já disse isso mais de 20 vezes nos últimos dias. Mas eu acho que das duas uma. Ou ninguém entende. Não, eu acho é que as pessoas não querem ouvir. As pessoas só querem ouvir dizer, há algum dinheiro para mim? Exato. Quanto é que me vai calhar? Quanto é que me vai calhar? Exatamente. Fora isso, não estão muito interessadas E depois há aqueles que se fartaram de contribuir e aqueles que tinham um longo caminho pela frente de contribuição e que infelizmente estão a dizer, não vou entrar nesse filme, boa tarde, e vou-me embora. E por isso é que temos muitos dos nossos jovens mais capazes a sair do país. Não é? Ficam os antropólogos. E sem desprezo pelos antropólogos, são muito importantes. Sem dúvida. São certamente muito importantes, não tenho dúvidas. Eu acho que todas as ciências sociais são fundamentais. Agora, qual é o problema aqui? É que, portanto, não se fez investimento público, cortaram-se as despesas de funcionamento também, ou seja, comprimiram-se. Certo. E portanto, a única coisa que se fez não se fez o mesmo, exceto no período em que houve alguma ilusão monetária, 2022, em que houve uma quebra dos salários reais, mas que extraordinariamente ninguém quis notar. Certo. Sobretudo na administração pública, no resto já foi. Quer dizer, como os muito baixos não foram cortados em termos reais, porque de facto esteve sempre a cuidar de quem está na parte inferior da pirâmide, mas uma pessoa que ganhasse 1.800 euros brutos por mês não é um rico. Pois não. Sobretudo se viver em Lisboa e Porto. E esse teve uma perda real. Esse teve uma perda real. Os médicos ressentiram muito isso. Muito isso. E portanto, foi essa questão. E não se reestruturou o Estado, nada. Por outro lado, teve-se também uma coisa que é historicamente rara, que é as taxas de juros mais baixas de sempre. Porque quando as taxas de juros de referência no mercado são muito baixas, isso é muito bom para os devedores. E, portanto, houve um conjunto de fatores que foram muito positivos e que ajudaram a isto. Mas há novamente um bocado de ilusão financeira, como houve no tempo do professor Sousa Franco, que nada disto é muito sustentável. Aliás, é mais sustentável do que seria com o governo de direita, porque as pessoas aceitam melhor irem ao Serviço Nacional de Saúde e serem mandados para as calendas gregas, terem operações, aneoplasias adiadas para além do tempo recomendado, aceitam melhor isso, não os próprios coitados, que é
inconcebível que algum dos nossos concidadãos possa estar nessa situação. Mas muitas vezes os amigos, os próximos, aceitam isso melhor com um governo que gere com o coração, que é de esquerda, do que com um governo que gere com o córtex. Havia logo cordões humanos em todo o lado. As escolas que não funcionam. Exatamente. Portanto, a administração pública, que é muito complexa, conseguir ter serviços públicos em que em 2024 ainda há pessoas permanentemente em teletrabalho porque ninguém lhes disse acabou a Covid e, portanto, agora se faz favor, venha para a repartição. E não há atendimento não estou a dizer público. que seja em todo lado, mas eu consigo dar exemplos concretos de situações dessas. Sim. Portanto, tudo isto, e repare, eu consigo perceber isso em funções que não tenham contacto com o público. Em funções que tenham contacto com o público é muito estranho. Mas enfim. Até porque muitas vezes continuam a exigir que o público esteja presencialmente para determinado tipo de temas. Exato. E portanto, quando as pessoas não estão lá em permanência, o serviço ao contribuinte, que também é utente, porque é preciso esquecer que o utente muitas vezes é contribuinte, nem todos por igual, mas sim, é assim que funciona o sistema, não é suficientemente bem tratado. E portanto eu acho que isto é complicado porque na campanha não se vai falar disto. Pois não. Eu acho que na campanha toda a gente acha que se falar em reestruturação da administração pública, se falar em racionalização de processos, em usar a transformação digital para melhorar o serviço ao público, tem implicações na forma como os funcionários lá dentro se organizam, trabalham, fazem a sua obrigação. Na importância que é ter um regime de remuneração mais alinhado com a performance de cada um e não tanto com quando é possível dar-se a todos para ninguém se zangar. Claro. Portanto, um verdadeiro sistema de premiação, um verdadeiro sistema de incentivos. Claro. Tudo isto é importante para que o Estado, que está a funcionar cada vez pior, possa vir a funcionar melhor, como infelizmente nunca pensei vir a dizer isto, como até já funcionou. Não funcionou nunca otimamente nos últimos anos, mas já funcionou bastante melhor do que funciona hoje. Sem dúvida. E portanto, eu acho que isso é algo que está fora da discussão. Não está fora da discussão e a minha ideia, e agora não sei se partilha, é que não há políticos com coragem para dizerem a verdade. Não, está fora da discussão porque eu acho que todas as pessoas dizem aos decisores de um lado e do outro que falar destes temas é perder votos. Claro que é. É isso que eu acho. As pessoas têm medo porque vão perder votos. Não, e estamos num equilíbrio terrível, porque para ganhar as eleições é preciso fazer o melhor score possível junto dos dependentes. Isto não é uma crítica, porque é uma altura da vida em que todos somos dependentes, não é? Mas é um facto. Portanto, os dependentes. É uma realidade. Depois, o segundo aspecto é esses dependentes são a maioria. Alguns desses dependentes não querem que se mude nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Qual é que é o problema disto? E que vai tornar a equação cada vez mais difícil e equilíbrios com cada vez pior qualidade? É que os mais novos, mais capazes vão-se embora. As pessoas dizem, mas agora vem muita gente de fora. Mas se compararmos as qualificações, portanto, não vou entrar na questão cultural, que é tabu, não se pode discutir. Na questão familiar é tabu, também não se pode discutir. Vou olhar para qualificações. Quando saem, ano após ano, após ano, após ano, os melhores alunos dos cursos, enfim, mais exigentes e mais qualificadores, porque não é tudo a mesma coisa, que saem das nossas universidades, e entra uma população que não vem fazer trabalho equivalente, e que vem fazer coisas que são necessárias, com certeza, porque senão acho eu que não vinham. Embora também haverá a parte que haverá aí gente a ganhar dinheiro com a necessidade alheia e a tratar mal as pessoas que pensam que vêm para uma situação e que infelizmente depois não é isso que lhes acontece. Até porque não vejo nenhuma grande preocupação de acomodar adequadamente essas pessoas. Também não. Que é uma coisa que me faz imensa impressão. Quer dizer, se eles vêm para cá, nós temos responsabilidade, enquanto coletividade, enquanto país, de não os tratar mal. Claro. E por isso, se fizermos a comparação das qualificações, ela não é idêntica.
Portanto, E muitas dessas pessoas, deixe-me dizer outra coisa, não votam sequer. Não voltam. Não, Nem mas, votam. Não, enquanto continuar assim, só que neste momento nada se fizer, o equilíbrio é cada vez pior. E agora é engraçado que são pessoas de esquerda que andaram sempre a dizer que a única coisa que é preciso para fazer crescer Portugal é dar um curso a toda a gente, que agora digam que não faz diferença nenhuma serem pessoas com mestrados em energia em eletrotécnica e de computadores ou em medicina, e vir uma pessoa que tem formação básica fazer trabalho correspondente à formação básica, e que isso não tem impacto a prazo nas nossas capacidades de crescimento. Claro que tem, não é preciso ser economista. O capital humano é fundamental. Exato, não é preciso ser economista. E, portanto, temos eu aqui não sou problema, economista e percebo. Temos aqui um problema, mesmo que eu não tivesse filhos imigrados, eu também tenho. que temos todos, não é? Muita gente. O que é facto é que, quer dizer, as pessoas do PS provavelmente não conhecem essa realidade, porque os filhos estão todos no Estado, mas pelo menos os casos que se vão conhecendo, não é? Sim. Ou tem uma grande ambição de fazer bem através da JS e da administração pública. Através do único elevador social que existe hoje, que são os partidos políticos. Que é só para eles. Portanto, os outros não querem um país assim, querem um país desenvolvido, querem oportunidades, são pessoas que são altamente qualificadas, muito capazes, que são mais bem tratadas. Mas isso é um problema que também afeta algumas empresas, que são mais bem tratadas e onde lhes oferecem verdadeiras carreiras e não apenas uma contrapartida salarial relativamente baixa contra uma elevada especialização sem perspectiva de carreira ou de progresso. Essas pessoas vão-se embora e são uma perda enorme para o país. Verdade. E não voltam. Não voltam. Muitos não voltam. Não. A maioria não volta. Isso eu não tenho dúvidas. Pois, eu quero pensar ao contrário, mas isso eu também a esperança que é a última a morrer. Ainda por cima, nasceu uma neta lá, pois, agora, e portanto gostava muito. Exato, que é a esperança que é a última a morrer. Mas, de facto, isso é um problema muito grave a prazo que nós temos. E eu acho que essa questão, enfim, as pessoas trazem, mas depois não desenvolvem a questão até ao fim. Até porque há muitos temas, quando são desagradáveis, tornam-se tabu. Claro. E nós deixamos que fiquem tabu. Mas isso é a grande falta de coragem da direita em Portugal. Da direita e do centro. Exatamente. Há uma grande falta de coragem. Sociedade civil. Porque nós, como lado que somos sociedade civil, somos uma associação, acho que temos que pôr estes assuntos. Não, mas vocês têm essa noção. Mas se for ver, eu escrevi isso num artigo no Negócios há uns tempos, que deixou recebi alguns mails assim não muito simpáticos. Imagino. Mas se nós olharmos para aquilo que é a nossa sociedade civil, é uma sociedade civil dependente do Estado, porque muitas das associações não passam sem a subvenção da Câmara ou da Junta de Freguesia ou do Governo. Exatamente. O nosso terceiro setor, das misericórdias, etc., depende muito da boa relação que tem com o Governo. Faz um trabalho excelente e muitas dessas administrações fazem um trabalho excelente, mas têm que o fazer calado. Ou pelo menos não podem contrariar. Portanto, isto faz-me lembrar um outro tempo em que também que as pessoas, para não terem chatices, estavam todas caladas. É verdade, e esse tempo não foi há muito tempo. Nós ainda não vivemos em idade adulta, no meu caso, nem pouco mais ou menos, mas, e no caso da Maria Helena também, mas ouvíamos os nossos pais falar. Não é? Sim. E, portanto, eu ainda tenho a recordação de, uma vez por outra, a minha mãe me dizer: esta conversa não é para reproduzir na escola. Pois, claro. Tinha havido um deslize, tinha-se dito qualquer coisa que não se podia saber fora, eu tinha ouvido e, como era criança, não se pode falar disto. Não era suposto falar disso. E estamos a falar de uma família sem qualquer ação política. Sim. Mas em que as pessoas eram instruídas, conheciam o mundo e tinham opiniões. Claro, como é óbvio. Mas é realmente desesperante ver que não se fala dos assuntos que se devem falar por receios variadíssimos. Exato. Mas enfim, mas só para voltar e para terminar aqui o capítulo da dívida pública, ela cresceu 40 milhões, penso eu, de 2015 a 2022. Olhando para esse período, não se consegue encontrar, como já vimos, nenhum investimento que o justifique. Não há. Pelo contrário, investiu-se menos do que no tempo da Troika, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, a nossa produção, ao que dizem, que eu não sou economista, repito, já não chega sequer para pagar as pensões ou para pagar o Estado Social. Ao mesmo tempo, estamos num país descapitalizado, a capacidade de atração de investimento é muitíssimo baixa ou quase nula. Estamos num país inviável,
como é que se consegue dar a volta? É possível inverter? Como? E que perspectivas é que temos de o fazer? Ok. Eu acho que quer dizer, o tema da dívida aumentar em valores nominais, esse aumento todo, para um economista não é uma grande preocupação, porque o PIB aumentou mais e o rácio caiu. Certo. E, portanto, enfim, e com aquela operação do final do ano em que eu acho que o Estado perdeu, quer dizer, ganhou, mas perdeu porque o que pagava pela dívida, muita dessa dívida que terminou, resgatou, era inferior ao valor dos depósitos no Banco Central Europeu. Certo. Portanto, é uma operação que no curto prazo retira resultado ao Estado. Certo. Mas pronto, mas eu percebo, porque pode-se argumentar, nunca se fez esse argumento da parte do Estado, mas eu podia fazê-lo se lá tivesse, quer dizer, mas ao baixar estamos a dar um sinal que só é verdadeiro se isto for sustentável e, portanto, estamos a falar de taxas melhores no futuro. Pronto. Não é por aí que Portugal cresce ou deixa de crescer, que isto tem viabilidade ou não. Agora, o que nós precisamos é de uma coisa muito importante, que é a economia com regras e com regras estáveis. As pessoas falam muito na reforma, e que foi uma reforma importantíssima, na reforma de 1989, dos impostos sobre o rendimento, do imposto sobre o lucro das empresas e do Dr. Cadilho. Ora, todos os orçamentos têm sido a sua pequena reforma sobre a reforma do Dr. Cadilho, não é? Porque não há orçamento em que, vindo do governo ou da oposição, ou geralmente de ambos, não haja alterações da nossa realidade fiscal. Ora, isso não é bom. É uma instabilidade. Por outro lado, a perspectiva de descontrole e de maiores impostos no futuro, nem todo o investimento estrangeiro que vem é investimento contratualizado. Até era ótimo que viesse muito que não necessitasse ser contratualizado pelo Estado. Claro. E portanto, muito que não necessitasse de um regime especial, porque nós precisamos de renovar muita coisa e, portanto, há muito que tem que vir sem passar. Claro. É evidente que os políticos gostam, mas sem passar pelas AICEPs, pelos governos, então, receber umas benesses fiscais e depois ficar. O maior admito que sim, até porque os outros países fazem rigorosamente o mesmo, mas também há um fluxo muito grande de investimento que não passa por essas necessidades. E para isso temos que ter um regime fiscal concorrencial e também um regime competitivo e estável, sobretudo estável. Claro. E é isso que nós não temos tido. Portanto, isso é uma condição fundamental. Relativamente ao Estado Social, eu acho que os políticos têm tido muita sorte, porque os portugueses não só se esquecem com muita rapidez, como não conseguem pensar a mais do que alguns meses. Eu já disse isto várias vezes. Eu já vou ter, quando me reformar, porque eu, enfim, não estou naqueles, não sou funcionário da Comissão Europeia, não sou bancário, e, portanto, não me consigo reformar com a pensão toda aos 50 anos ou aos 55. Não tive essa sorte extraordinária de umas pré-reformas fantásticas e tal, nada disso me aconteceu. Portanto, eu vou-me reformar aos 67 anos, como a maior parte dos portugueses. E como só vou fazer 67 anos no fim da década, vou ter aqui um problema que é, já vou receber menos do que se tivesse a mesma carreira contributiva e me tivesse a reformar hoje. Ora bem. Agora, o que é extraordinário é que os portugueses que se vão reformar em 2040, as pessoas podem dizer, 2040, falta imenso. Tal. Estou muito preocupado com o aquecimento global para 2040. Com certeza, que estejam, é importante, é um assunto importante. Mas, se a espécie humana continuar mais ou menos a fazer a vida que tem feito, evoluindo, poluindo menos, tudo isso, o que é que acontece? As pessoas que agora têm 50 e poucos anos vão se reformar com menos de 60% do seu último salário. Exato. E eu acho que as pessoas não estão a perceber isso. Não. E isso tem sido dito e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido. E mais, tanto que é assim, que depois... E isto foi uma reforma do Partido Socialista, que a direita também não teria conseguido fazer. E que também a direita essa talvez conseguisse. Não fala dela também. Não fala dela. Mas essa existe. Existe e aguentou. E está a aguentar. Agora, nós sabemos que há novidades que vão passar por novas fontes de financiamento que nos vão aparecer depois das eleições. Certo. Portanto, o que é que isso significa? Não é? É preciso ver o que é que isso significa. Mas eu acho que essas novidades não são para dar reformas acima daquilo que é a revisão paramétrica de Vieira da Silva. É para garantir que estas aconteçam. Exatamente. Portanto, uma pessoa
e cada vez mais portugueses têm salários próximos do salário mínimo, Sim. têm que perceber, não sendo possível pagar todos os anos os 14 mil milhões das propostas do Dr. Ventura, vão ter de perceber que se estiverem no salário mínimo, ou seja, 20% acima, vão ter uma reforma que é pouco mais de metade do seu último salário. Certo. E, portanto, vão perceber que vão ter de arranjar fontes alternativas de rendimento. E como a esquerda não fala, mas a doutora Mortágua tem falado, valha-nos isso. Talvez a questão da tributação das heranças não preocupe muita gente, porque as pessoas acham sempre que não é para elas, é para o vizinho. Exato. A tributação da riqueza, as pessoas acham também que não é com elas. Mas o englobamento é, porque se uma pessoa tem rendimentos adicionais que não são rendimentos do trabalho, quando tiver uma reforma que é metade do seu último salário, a pessoa vai-lhe dar jeito que alguns dos rendimentos das aplicações que pôs no banco, como dizem os americanos, saving for a rainy day, não tenham metade dos juros levados por IRS. Certo. E, portanto, estamos aqui a criar, num país onde, para além da saúde, que vai ter de se gastar mais, e o dinheiro tem de vir de algum lado, vai ter de se gerir melhor, vamos ver. Há toda uma outra área com uma população em envelhecimento que não existe, que é o tratamento dos nossos idosos. A demografia e muitos dos nossos idosos, quer dizer, seria impensável continuarmos a ter idosos nossos em lares, muitos deles legais, com as condições que têm. Horríveis. Mas vamos ter muito mais. Pois vamos. Durante mais tempo. Sem dúvida. Onde é que está o dinheiro para isso? Não vejo. As famílias, tudo o que poupam, levam-lhe. Claro. Alguma coisa que possam herdar, ficou para a doutora Mariana e para os amigos. Exatamente. Que é preciso ir onde ele está a ser acumulado. Mas não é nas grandes fortunas, porque essas eles vão tocar zero, são nas pessoas a seguir. Claro. E, portanto, a questão grave que temos aqui é como é que Portugal vai ser feito se nós continuarmos a empurrar com a barriga. Eu acho que, surpreendentemente, as pessoas aceitam uma degradação grande dos serviços de saúde. Que é extraordinário. Aceitam. Portanto, o português também é estoico. Não, mas repara, no tempo do Dr. Passos, quando foi o problema da maternidade à Alfredo da Costa, eram cordões humanos todos os dias à volta da maternidade. Mas agora já não se importa. Mas como é um governo de esquerda, não acontece nada. Então, pronto, mas eu digo, as pessoas estão anestesiadas. Mas como a probabilidade é razoável termos de continuar a ter governo de esquerda cada vez mais à esquerda, até que algum dia, enfim, tenhamos que fazer algum ajustamento. O que é facto é que eu antevejo, se não se tomarem as medidas corretas, e ninguém está a falar delas de uma forma sistemática. Também acho que não. Quer dizer, há fogachos, a AD apresenta algumas coisas, a Iniciativa Liberal outras, mas não há um grande... Sobretudo não se pode, é tabu falar de algumas destas coisas que são essenciais. Verdade. E por isso, o que é que está a acontecer? Acontece que se calhar vamos ter de ver uma coisa que é uma infelicidade, que é durante a nossa vida... se calhar nós também, mas muitos dos nossos contemporâneos, num processo de degradação da qualidade de vida por comparação com as gerações anteriores. Ora, isso é... Eu acho que isso já está a acontecer. Já está a acontecer, mas de uma forma mais generalizada e mais evidente. Isso vai ser muito complicado de gerir politicamente. Sem dúvida, sem dúvida. E agora diga-me uma coisa. O que é que lhe parecem... por alto, porque também já não temos muito tempo. Eu também tenho. Exato, e também tenho que ir. O que é que lhe parecem as propostas eleitorais que estão em cima da mesa, do que se sabe até agora, e o que é que antevê como soluções pós-eleições de 10 de março? E quais as consequências que daí podem advir consoante os jogos de poder que se fizerem depois dessas eleições? Primeiras promessas, não é? As propostas eleitorais. Sim. Não, as propostas até agora, houve as propostas da AD, com muitas delas estou de acordo, embora... Sim, eu sei que é um dos subscritores do manifesto da AD. Mas não do programa. Não do programa, mas enfim, do apoio em geral. Do apoio. Sim. Eu acho que há algumas áreas que é preciso talvez trabalhar um pouco mais em termos de concretizar. Também não sei se os portugueses querem ouvir e, portanto, não dou nenhum conselho. Certo. Mas, enfim, há uma preocupação com a estabilidade do sistema fiscal, com alguma redução
discussão, embora seja preciso ver que não é... Se eu só reduzir impostos e não fizer mais nada, a economia não cresce assim tanto mais. Pelo menos a evidência que existe hoje em termos de ciência económica não aponta nesse sentido. Certo. É evidente que menos impostos é melhor que mais impostos, tudo mais constante. Mas não é milagroso. Não é, porque senão nós dizíamos, olha, vamos ter um déficit gigantesco por corte de impostos e a seguir paramos na lua. Até porque nós não sabemos a famosa curva de Laffer, que é aquela que diz que a partir de determinada altura nós aumentamos as taxas e a receita cai. Nós não sabemos exatamente em que ponto é que Portugal está na curva. Não sei se alguém no Banco de Portugal sabe. Pois. Aqueles economistas que lá estão a analisar a economia portuguesa em algum outro sítio. Agora, eu, por exemplo, não sei. E, portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com... Enfim, estou a ser muito simplista para as pessoas perceberem, mas é preciso ter algum bocadinho de cuidado com isso. Mas agora, essencialmente, é preciso ter estabilidade, ter regras claras. Quer dizer, não são coisas muito difíceis, não é? É ter concorrência... Não são difíceis. Assegurar que há concorrência a sério. E sobretudo, criar condições para que as empresas possam ter resultados e reinvesti-los. Esse é um aspecto fundamental. Portanto, tudo o que se afaste disso, por exemplo, há coisas, enfim, eu hei de escrever sobre isso, não sei se vou escrever nessas eleições, mas estou a pensar escrever algumas coisas mais profundas sobre esse tema. Mas, por exemplo, é preciso ter muito cuidado com esta ideia de que agora temos um político rodeado de uns professores universitários que sabem exatamente o que é que a economia portuguesa deve fazer. Certo. Calma. Certo. A evidência histórica aponta para o grande insucesso. Não estou a dizer que isto é laissez-faire, laissez-passer. Claro. Estou a dizer é que o planeador iluminado não costuma conduzir a muito bons resultados. O grande nacionalizador, lembra-se de Mitterrand? Mitterrand, em 1980, parecia o Dr. Pedro Nuno Santos. Então, não me lembro. O que é que aconteceu? O próprio Mitterrand, que era um homem inteligentíssimo, de grande calibre, um grande estadista, em 1982 começou a desfazer o que fez em 80. Exatamente, voltou atrás. Afinal, mas ele não estava preso pela ideologia, quer dizer, era um homem que tinha obviamente ideologia, mas era um homem que sobretudo revia as suas posições em função dos resultados que as suas medidas tinham. Era inteligente. Bastante, pragmático. Bastante. Às vezes, em algumas coisas, talvez demais. Exatamente. É possível dizer isso. Não, mas no geral foi de facto uma pessoa que marcou. E, portanto, é preciso ter esse cuidado. Relativamente aos equilíbrios, quer dizer, eu acho que só é claro se ganhar a esquerda. Se a esquerda tiver a maioria, parece-me claro que pelo menos o Bloco e o PS estarão no governo. Sim. Ouviu dizer que considera Pedro Nuno Santos um político perigosíssimo. Uma pessoa encantadora e um político perigosíssimo. Sim, mas perigosíssimo não é de maldoso. Eu acho que é uma pessoa que tem as... Não, é que às vezes perigosíssimo, há pessoas que são perigosíssimas. Ivan o Terrível era perigosíssimo. Exatamente. Não, mas a frase até foi um bocadinho tirada de contexto para fazer o título. Claro. Eu acho que é perigoso no sentido da minha avaliação, claro, há pessoas que adorarão, porque eu acho que segue instintos que não são os instintos que vão ter bons resultados. Não que seja... Agora, eu penso que é uma pessoa que é bem intencionada. Certo. Nem sempre todos os nossos primeiros-ministros foram bem intencionados. Eu acho que é. Agora, não tem os instintos que eu acho que... E como é uma pessoa de boa fé, com instintos que eu penso que não dão um bom resultado, daí o perigo. Ok, por isso é que ele é perigoso. Muito bem. Não é porque eu acho que eu tenho, enfim, conheço pessoalmente, é uma pessoa encantadora, como eu disse da outra vez, sim. E eu acho que é uma pessoa que está bem intencionada. Eu acho que ele, como diz o povo, não está a ver bem o filme. Exatamente. Mas isso é outra história. Já tivemos primeiros ministros que até eram muito inteligentes, sabiam ver o filme correto, mas tinham os instintos errados. Esses foram ainda mais perigosos. É verdade. Tem toda a razão. Olha, eu tenho imensa pena porque ainda ficaram imensas perguntas para fazer. Portanto, se calhar daqui a uns tempos, se aceitar, fazemos uma outra conversa, já num outro contexto
e até sobre mais assuntos e diversos, como a parte ambiental. Tenho muito gosto em falar A sobre isso. parte, isso é um dos temas que eu gostaria muito de conversar, mas penso que será só mesmo uma conversa sobre esse assunto. Muito bem. Acho que seria muito útil. Foi um gosto Então, tê-lo aqui. foi um gosto vir aqui. Tenho pena, tenho Muito que ir obrigada. a correr, ando sempre, Sempre a ando correr, sempre sempre a correr. correr. Mas foi ótimo, gostei muito. Podia ter impacto no físico, mas não tem, porque ando quase sempre a correr de carro. Mas, Deixa lá. Há na coisas verdade, piores, gostei há muito coisas de cá ter piores. vindo, gostei Muito obrigada. Gostei muito de conhecer o Churchill. Anda ele de um lado para o outro. Não se esqueçam, partilhem, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, partilhem com os vossos amigos, estamos nas redes sociais, sigam-nos nas redes, vão ao nosso site e mandem-nos um e-mail para o nosso podcast a dizer-nos o que é que acham e a sugerirem convidados e perguntas. Muito obrigada e até breve.